Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o TEL de Datas, e aqui no canal você tem teologia, apologética, um pouco de cristianismo e filosofia, e você também tem, entre outras coisas, exposição bíblica. E existe uma série que está em andamento e estava parada já há um bom tempo, que é a série sobre a exposição de Romanos. Eu fiquei devendo os capítulos 15 e 16, e com esse vídeo aqui, com este vídeo, nós vamos ter um estudo expositivo a respeito do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. E este vídeo aqui, assim como o próximo, é especialmente dedicado ao meu amigo Gabriel Delano, que recentemente me perguntou se eu ia terminar o estudo de Romanos. Foi o empurrãozinho que eu precisava para gravar a respeito desses dois vídeos, desses dois capítulos, né? Gravar vídeo a respeito desses dois capítulos. Mas eu vou então aqui compartilhar a tela com você. Romanos 15, o título que eu dei para esse estudo, o exemplo de Cristo em Paulo e na igreja, tá? E é importante lembrar o contexto maior da carta, o contexto imediato, né, o capítulo 14 em especial, para a gente entender bem esse capítulo 15, especialmente a primeira parte dele. Mas eu vou fazer isso no momento em que nós passarmos ao estudo propriamente, né, a explicação. Neste momento nós vamos fazer a leitura do texto. Então, se você quiser pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia, o texto também vai estar aqui na tela compartilhada, né? O texto está aqui já. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um link para o PDF desses slides aqui. Pode ser que auxilie você aí nos seus estudos, tá? Fique à vontade para fazer o download se você quiser. Só o que eu fiz foi acrescentar subtítulos, como eu tenho feito já no estudo dos Salmos, na exposição dos Salmos, apresentar subtítulos a porções do texto para facilitar já a preparação do nosso roteiro de estudos. Tá? O forte, entre aspas, age como Cristo. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Paulo está citando o Salmo 69, verso 9. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, eu não gosto muito desse uso que a ACF faz, aqui eu prefiro perseverança, para que pela perseverança e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência ou de perseverança, o Deus de perseverança e consolação, grave essa expressão do verso 5, o Deus de perseverança e consolação, vos conceda o mesmo sofrimento, o mesmo sentimento em meio aos sofrimentos, poderia dizer, né? O mesmo sentimento, ou a mesma disposição mental, a mesma mentalidade, uns para com os outros segundo Cristo Jesus. É a mesma palavra que está na raiz do verbo usado em Filipenses 2,5. E aqui então nós temos uma clara alusão, uma clara referência a Filipenses 2,5. Ou nós somos remetidos, caso Paulo tenha escrito no futuro, como é uma tese aí até mais... caso Paulo venha a escrever no futuro, né, essa disposição mental ela nos conecta com a redação de Filipenses no futuro. Caso ele tenha escrito já há alguns anos ou meses antes, como é a tese de Tom Wright, que coloca as cartas da prisão na prisão de Paulo em Éfeso. Depois eu vou lançar um vídeo sobre a cronologia da vida de Paulo segundo Tom Wright, também isso está na pauta aqui, tá? Não importa, o que importa é que há uma clara conexão entre as duas passagens, certo? Vou ler de novo. Ora, o Deus de paciência, perseverança, o Deus de perseverança e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, disposição mental, mentalidade, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. 2. Cristo, dos judeus aos gentios. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome, Salmo 18, 49.
E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com seu povo. Deuteronômio 32:43. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Salmo 117:1. Outra vez ainda diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Isaías 11:10. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo ou pelo poder do Espírito Santo. Note aqui no verso 13 o Deus de esperança. O Deus de perseverança e consolação antes, agora o Deus de esperança no verso 13. 3. Paulo apresenta boas razões para ser ouvido. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito de Deus, virtude aqui também é uma tradução que eu não gosto muito, melhor é poder. De maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, ênfase nessa porção. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Citação de Isaías 52:15. 4. Chegou a hora de visitar Roma. Por isso, também, muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Por isso o que, Paulo? Porque não fui chamado, não fui enviado para edificar sobre fundamento alheio. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Registre isso. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Registre isso dentro do contexto da carta, tá? Dentro daquilo que Paulo está querendo comunicar. Assim que, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude de bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo sabia que ele ia enfrentar o osso duro de roer em Jerusalém. Pede oração dos irmãos, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. O dinheiro foi bem aceito, mas ele não foi livre dos rebeldes que estão na Judéia. Atos 21, 27 seguintes, né? A fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém, Paulo. Uma breve retrospectiva e contextualização dessa passagem, né? Isso porque faz algum tempo já que eu não posto vídeos sobre Romanos, então você tem isso nos vídeos introdutórios, né? Você tem isso mencionado nos demais vídeos, mas vamos lá. Ocasião da carta, escrita entre os anos 57 e 58 d.C., provavelmente de Corinto, durante a terceira viagem missionária de Paulo, antes de Paulo viajar a Jerusalém, levando aquela contribuição que as igrejas da Macedônia e da Grécia fizeram para os santos em Jerusalém que estavam passando necessidade. Desejo de Paulo de visitar Roma, fazendo de lá uma espécie de base de operações a caminho da Espanha. Paulo manifesta seu desejo, ele manifesta isso no começo da carta e ele deixa isso bem claro aqui no capítulo 15.
Tá? Por que a Espanha, o que tem de tão emblemático na Espanha? A Espanha, que na verdade é a Península Ibérica nesse contexto, tá? Engloba Portugal também, é o extremo ocidental do mundo conhecido na época em que Paulo está escrevendo. É como se Paulo estivesse indo até o fim do mundo, até os confins da terra, cumprindo então a grande comissão do Senhor. Paulo escreve a carta, então, com esse propósito, com o propósito de preparar caminho para a visita dele a Roma, mas também de forma muito sutil em alguns momentos, de forma muito expressa em outros, como é o caso do capítulo 14 e do capítulo 15, com uma orientação clara a respeito de disputas internas entre gentios, que eram a maioria, e judeus, que naquele momento eram a minoria, especialmente a respeito de costumes de base religiosa, né, de uma tradição religiosa, conforme Romanos 14. Em Romanos 14 isso fica bem claro. Sobre a diferença entre legalismo e mero costume, recomendo o vídeo a respeito de Gálatas 2. Tá? Vou deixar o vídeo aqui na descrição para eu não perder maior tempo com isso. Mas, se alguém não comia carne, e isso tinha uma origem, né, lá nas prescrições do Antigo Testamento que não permanecem mais para a igreja, e nos costumes judaicos que foram se desenvolvendo, se alguém guarda um dia com base numa tradição, né, num costume, não há nenhum problema, desde que isso não seja algo entendido como constituinte, como necessário para a salvação. Apenas um costume, apenas uma prática. E Paulo não queria que esse tipo de costume, esse tipo de prática, se colocasse como problemas entre os irmãos, que os irmãos fossem divididos por essas questões. Há tantas questões de práticas e de preferências que dividem a igreja hoje, ou melhor, presentes na igreja hoje, né, que não deveriam ser motivo de divisão entre os irmãos. Romanos 14 e 15, especialmente a primeira parte do capítulo 15 e todo o capítulo 14, são muito instrutivos a esse respeito. Isso porque o forte age como Cristo, primeira porção aí do nosso estudo, né, dos versos 1 até o 7. Quem é o forte? O forte é o que não come somente legumes, isso Paulo deixa bem claro em Romanos 14, 2, a contrário senso. Né? Mas a questão não é apenas comida, mas costumes que têm origem religiosa, como a guarda de dias, isso está lá no verso 5. O que se espera do forte? Agir como Cristo, que morreu pelos fracos. Não entrar em contendas de opinião a respeito disso. Né? Claro, se trata de uma questão doutrinária, especialmente ligada à justificação por essa prática, como era o caso em Gálatas, né? Em que a circuncisão estava sendo ensinada como constituinte da salvação, aí então você vai ter um problema. E Paulo vai lidar com esse problema de forma muito enérgica. Mas se a circuncisão fosse apenas uma prática, um costume, uma tradição mantida, sem problemas quanto a isso. Tá? Assim como comer ou não comer determinados alimentos, assim como guardar ou não guardar determinados dias. Certo? Nós temos uma citação do Salmo 69, 9, né, como uma menção àquilo que Cristo fez, suportou as injúrias dos que injuriavam ao próprio Deus, no verso 3, né, e um prenúncio ou uma citação, dependendo de quando foi escrito, né, de Filipenses 2, 5 e seguintes, no verso 5. Prenúncio, caso Paulo tenha escrito depois, citação, caso Paulo tenha escrito antes, a carta aos Filipenses, certo? A disposição de unidade é concedida pelo próprio Deus de perseverança e consolação, segundo Cristo Jesus. Veja que interessante isso. Segundo Cristo, quer dizer, a partir do exemplo de Cristo, a partir do Espírito de Cristo, a partir da vida e da presença de Cristo na igreja, muito mais do que apenas pelo exemplo, mas também pelo exemplo, também pelo modelo, essa disposição de unidade é concedida pelo próprio Deus, Deus de perseverança e consolação. Deus de perseverança e consolação, que vai virar no verso 13 o Deus de esperança. Tá? Daí Paulo, então, afirma, né, que Cristo veio dos judeus para os gentios, versos 8 a 13. Isso é importante por quê? Porque esse movimento enfatizado por Paulo no ministério do próprio Cristo pressupõe uma resposta positiva de volta pelos gentios.
Cristo veio primeiro para os judeus para depois ser anunciado aos gentios. O próprio Cristo mesmo não foi aos gentios. Né? Paulo espera que os gentios tenham isso em mente para não menosprezar os judeus. Tá? A inclusão dos gentios nesse plano, nesse projeto, né, nesse percurso, é feita e afirmada por Paulo a partir de um efeito cumulativo de citações de passagens do Antigo Testamento, tidas como proféticas por ele. Aqui, o efeito agora, né, o objetivo agora também é falar a mente dos judeus, para que os judeus não desprezem os gentios. Paulo faz esse movimento continuamente. No capítulo 2, no capítulo 3, você vai perceber isso. No capítulo 9, 10 e 11, ele faz esse movimento o tempo inteiro. Tá? E ele faz um efeito meio que cumulativo aqui de citação de passagens do Antigo Testamento. Ó. Salmo 18:49, Deuteronômio 32:43, Salmo 117:1 e Isaías 11:10. Veja que Paulo cita. Vamos pegar uma canetinha aqui. Veja que Paulo cita Salmo, Deuteronômio e Isaías. Quer dizer, Paulo cita a lei, Deuteronômio, Paulo cita os profetas, Isaías, e Paulo cita os escritos, os salmos. Citação das três partes da Taná. Né? Eu coloquei do aqui. Da Taná, a lei, os profetas e os escritos. O Deus de perseverança e consolação, do verso 5, se transforma no Deus de esperança, no verso 13. Existe um tom escatológico implícito aqui. Perseverança, consolação, esperança são virtudes que a Bíblia modela numa perspectiva escatológica, numa perspectiva não dos últimos dias de forma mirabolante, pirotécnica, né, como você vê muito por aí, mas no sentido de que você precisa suportar as aflições presentes e a perseguição no contexto da igreja primitiva. Talvez Paulo já esteja até prenunciando isso para a igreja em Roma, né, como nós vimos ali. Essa carta tendo sido escrita em 57 ou 58 depois de Cristo, 7 anos antes de começar a perseguição oficial romana por Nero, sendo que a igreja sempre foi perseguida pelos judeus antes disso, né? O próprio Paulo, o próprio Saulo como perseguidor da igreja antes da sua conversão. Então o Deus de perseverança e consolação se transforma no Deus de esperança. Nós precisamos de tudo isso. Escatologia pressupõe tudo isso, né? A escatologia é a mensagem da esperança, a mensagem que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que será manifestada em nós, que devemos suportar então essas aflições tendo em vista o nosso encontro com Cristo, porque Cristo padeceu por nós, deu a sua vida por nós, mas assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele e com Ele julgaremos este mundo. Tá? Escatologia, de forma bem simples, escatologia pura e simples, é isso. E Paulo apresenta aqui boas razões para ser ouvido. Paulo, versos 14 a 21. Paulo, como apóstolo dos gentios, se preocupa com a igreja romana, que era uma igreja num território gentil, embora tivesse judeus também lá, como era o caso nas igrejas na maior parte do território do Mediterrâneo na época, né? Mas Paulo apresenta boas razões para ser ouvido, apesar de saber que eles lá tinham o Espírito Santo, que eles tinham toda a condição de praticar o amor e tal, mas eles dizem, seria bom vocês me ouvirem. Tá? Ele tem um princípio de não edificar sobre o fundamento alheio, verso 20. E isso é notado, inclusive, na literatura do Novo Testamento. Paulo só escreveu 2 cartas para a igreja que ele mesmo não fundou, Romanos e Colossenses. Tá? Para a igreja em Roma e para a igreja em Colossos. As duas com motivos bem específicos. Tá? A redação da carta aos Romanos se justifica, já que Paulo tem esse princípio, então esse princípio precisa ser derrotado, precisa ser excepcionado. Paulo redige a carta a partir de 3 razões evidentes ou implícitas. Ele tem o seu apostolado aos gentios, verso 16, então isso justifica que ele escreva, né, uma preocupação que ele tem com aquela igreja por ser uma igreja situada num território não judeu. A questão étnica, que era muito cara a Paulo, muito importante para Paulo, né, especialmente o fato de estar havendo separação com bases étnicas. Se vai para Efésios capítulo 2, você vai ver claramente a parede da separação derrubada por Cristo. Então, esse assunto era muito caro, muito precioso para Paulo, e o fato de estar havendo esse tipo de disputa na igreja em Roma
fez com que ele escrevesse a carta, além da sua intenção de preparar caminho, né, para a Espanha, o seu desejo de visitar a igreja Roma, a caminho da Espanha, verso 24, essa questão étnica, essa disputa étnica fez com que ele escrevesse a carta, e ele modela todo o seu tratado sobre a justificação pela fé em Romanos, tendo em vista essa questão étnica. Isso aqui é muito interessante. Tá? Se a nova perspectiva sobre Paulo está totalmente correta nesse ponto, eu não sei. Tem um vídeo sobre a NPP aqui, mas que tem essa ênfase étnica, ela tem, isso a gente não pode negar. Tá? Mas, antes do fim da carta, né, antes de iniciar o capítulo 16 e estabelecer aquelas pontes, né, aqueles relacionamentos em comum, Paulo afirma que chegou a hora de visitar Roma. Versos 22 a 33. Por isso, por quê? Porque ele não edifica sobre fundamento alheio. Foi o princípio de não edificar sobre fundamento alheio que impedira o apóstolo de ir até Roma antes. Tá? Por isso que ele não tinha ido até Roma ainda, mas ele sente que era o momento de ir. Primeiro, ele precisa levar a coleta realizada na Macedônia e na Grécia para Jerusalém, versos 25 e 26. E o verso 27 retoma aquela disputa étnica sutilmente. Ele lança uma palavrinha ali implícita para os gentios. Ele diz: se os gentios participaram dos bens espirituais dos judeus, já que Cristo veio primeiro para os judeus, é natural que as igrejas gentílicas, que as igrejas gentias sirvam, ministrem os judeus, os santos, pobres na Judéia, nas suas necessidades materiais. Mas depois disso, depois de levar essa coleta a Jerusalém, ele pretendia então ir a Roma. Tá? O Paulo sabia das ameaças inerentes ao seu trabalho, e Deus, na sua soberania, não o livrou dos rebeldes que estão na Judéia. Verso 31, né, ele pede orações para ser livre daqueles rebeldes, e se você for lá para Atos 21, 27 seguintes, você sabe que ele acabou sendo preso em Jerusalém por um tumulto causado por rebeldes lá, por judeus que não aceitavam o evangelho, que não aceitavam o trabalho de Paulo. Como resultado, Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia e somente chegou a Roma após haver apelado para César. Ele vai chegar a Roma, veja que ele é preso no capítulo 21 de Atos ainda, ele só vai chegar a Roma no capítulo 28, depois de passar 2 anos preso em Cesareia, e no caminho para Roma ele ainda enfrenta um naufrágio. Né? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9, eu lembrei dessa passagem aqui. Paulo queria ir para Roma, o seu plano tinha a aprovação de Deus, o que tinha a aprovação de Deus, sim, só o como que não foi exatamente como ele imaginava. Talvez ele precisasse completar ainda um pouco mais as aflições, né, como bom soldado de Cristo, antes de chegar a Roma para encarar uma prisão domiciliar primeiro e depois auxiliar a igreja na própria perseguição estatal que viria. Então, o coração do homem traça planos, planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. O Senhor conduziu Paulo até Roma, mas não da forma como ele mesmo imaginava. E essa é uma lição muito importante que a gente tira do final desse capítulo 15 de Romanos. Então, em breve eu devo postar também um estudo sobre o capítulo 16 para nós encerrarmos o estudo da carta aos Romanos. Na descrição vou deixar, como eu mencionei, o PDF desses slides aqui, também vou deixar a playlist de Romanos e alguns outros vídeos correlatos, inclusive alguns deles mencionados ao longo do estudo aqui. Tá bem? Espero que você tenha gostado desse estudo, dessa exposição de Romanos 15. Exposição bíblica é uma coisa de que a igreja tem se ressentido muito hoje no Brasil. Eu espero conseguir, de forma muito simples e muito singela, contribuir para isso com vídeos como esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, e de deixar o seu comentário também. Isso sempre é muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe, e até a próxima.